Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje fazer mais um vídeo para vocês. Fiz a última sequência agora de Daniel, capítulo 12, né? Eu fiz a sequência de Daniel do 1 ao 12. E o último vídeo que eu fiz foi sobre Daniel, capítulo 12. Eu prometi para vocês o ano que vem eu vou fazer sobre o Apocalipse, que é do 1 ao 22. Então, como terminou a sequência de Daniel, agora vou trazer uma outra filosofia aqui no meu canal. O meu canal chama-se Revelando as Profecias da Bíblia. Então eu vou trazer uma outra filosofia que é de assuntos, né? Que uma coisa diferente do que profecia, mas sim uma coisa que era porque que o episódio de hoje é porque existe o sofrimento. Eu vou fazer mais para frente. Onde estão os mortos, chorando pelos nossos pecados. Eu vou classificar tudo isso para vocês, vou trazer para vocês o que a Bíblia classifica sobre esses assuntos. Então, antes de eu trazer tudo isso para vocês, começando hoje, por que existe o sofrimento? Era a primeira pregação depois da sequência de Daniel. Vamos orar, vamos fazer a oração para fortalecer a nossa fé. Que cada pregação que a gente faz, sem a oração, não dá. A gente fica enfraquecido. Precisamos de fortalecimento. Precisamos de Deus em nossas vidas neste momento para que a gente possa pregar a Tua palavra, pregar o que Deus disse na Bíblia, para todos nós. Por isso, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa hora, minutos e segundos que o Senhor está comigo, para que eu possa trazer um novo assunto, não só de profecia, mas sim que o Senhor pôs na Bíblia para todos nós aprendermos, não só de profecias, do Evangelho, de cada assunto da Bíblia, a Bíblia inteira, Senhor, para que antes da sua volta, que as pessoas possam saber o que significa sofrimento, o que significa, para que possam entender onde estão os mortos, que tem grande confusão, ele fala que os mortos estão no céu, mas não estão, os mortos estão no pó da terra. Por isso, Senhor, eu possa trazer tudo isso nesses vídeos que eu vou fazer daqui para frente, Senhor. E o Senhor me ajudará, Senhor, que eu sou o teu servo, que ele precisa da tua ajuda. Muito obrigado, meu Deus. Por isso agradeço e oro neste momento em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, eu vou trazer hoje aqui para vocês o assunto: por que existe o sofrimento? Os versículos que eu falar aqui, vocês abrem nas suas casas também. Quero estar assistindo este vídeo. Para que vocês possam, não só escutar, mas também possam ler na Bíblia Sagrada. O que significa o que eu estou falando. Livro de Colossenses, a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 16. Vou começar falando do capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E continuando, ele é antes de todas as coisas, nele tu subsistes. Ele é a cabeça do corpo da igreja e ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas terá a primazia, porque ele aprove a Deus e que nele reside toda a plenitude. Então quer dizer, Deus, é o Senhor de todos nós, ele determina a vida de todos nós. E quando Deus criou os céus e a terra, ele queria um mundo perfeito. Ele queria, da maneira dele, fazer que as pessoas, igual vai ter no céu durante 1000 anos, que as pessoas adorando a Deus, vivendo de sábado a sábado. E ele queria que acontecesse isso na criação. Quando ele criou os céus e a terra, quando ele criou Adão e Eva, ele queria tudo isso. Que ele adorasse ele de sábado a sábado, o dia que ele pôs, para que
todos nós, até nos dias de hoje mesmo, guardar e adorar a Deus. Então, Deus é o Senhor de todas as coisas desse mundo. E por que existiu o sofrimento? Por causa do pecado. A lei está lá desde o céu já. Lúcifer, como se diz, já querendo, distorcendo o seu coração, já querendo ir contra Deus, para fazer uma rebelião contra Deus. O pecado já começou ali. Então, quer dizer, só foi uma implantação de Adão e Eva. Que provavelmente o pecado já começou lá no céu. Adão e Eva foi uma consequência. Que Deus avisou a ele: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. De qualquer árvore que possa comer. Mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Então, por isso que existiu, que existe o sofrimento, por causa do pecado. Vamos lá agora abrir em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 e o verso é 6. Verso 6. Estou chegando aqui, ó. Capítulo 28, verso 6. Assim diz o Senhor Deus: visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, e eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais esminharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. E eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, pois não passas de homem, e não és Deus no poder que traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Então, quer dizer, o que Ezequiel está falando aqui? Que tinha impérios que queria passar por cima de Deus. Olha a própria Babilônia mesmo, que eu preguei em sequência de Daniel. Nabucodonosor queria fazer pelo jeito dele. Ele não é assim. Deus colocou ele no trono, ele tinha que fazer a vontade de Deus. É que todos os reis de Israel deveriam ter feito. Só alguns andaram retamente. E por quê que alguns andaram retamente? Porque obedeceram à voz de Deus. E por que muitos se perderam? Porque não obedeceram. Por isso que ele aqui fala que não adianta reis que se assentam no trono querer fazer pelo seu jeito, querer fazer do seu reino maléfico, ter um domínio maléfico, de falsos deuses, de impérios que não obedecem à voz de Deus, que não glorificam a Deus e ficam glorificando deuses de pedra, que não ouvem, não falam, e não agem. Olha que Isaías fala de Lúcifer, no capítulo 14. Isaías capítulo 14. E o versos do 13 a 14. Não minto, ele fala de Babilônia, desculpa, não é de Lúcifer não, Lúcifer mais para frente, ele fala de Babilônia. Tu dizias no teu coração, tá falando de Lúcifer mesmo, desculpa, é que eu li Babilônia aqui, mas é Lúcifer. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima de mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Eis que te virem o contemplarão, onde fitear e dizer-te: este é o homem que fazia estremecer a terra e o tremer os reinos,
que punham o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que seus cativos não deixavam de ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo coberto de mortos transpassados à espada. Quer dizer, que o Satanás queria se sentar acima de Deus. Que era ele que foi criado como querubim. Cara, ele, cara, não queria, cara, ser só um querubim. Ele queria ser exaltado como Deus. Ele via Jesus sendo exaltado como Filho de Deus. E ele sentia inveja em seu coração. Que ele tinha tudo, cara, para até hoje, cara, estar lá no céu, cara, como querubim. E era um querubim poderoso. Só que teve a inveja, e distorceu em seu coração o amor que sentia por Deus, que era que ele queria ser exaltado. Por isso que as pessoas hoje, que exaltam a Deus, que procuram a Deus, têm sofrimentos, mas é porque são renegados pelas pessoas. A vida renega a quem busca a Deus, mas ganha porque está junto de Deus, aceitou Deus em seu coração. O mundo vai te rejeitar, mas Deus não te rejeita. Eu prefiro sofrer mais do lado de Deus do que ser do mundo e ter regalias. Então, povo de Deus, não se desmoreça. Não acha que Deus está te abandonando. Deus não abandona ninguém. Nós se afastamos de Deus. Mas quando a gente está junto com Deus, Deus está junto de nós. Ele está na nossa presença. Êxodo 34, versos do 6 ao 7. Êxodo 34, versículos do 6 ao 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, quer dizer, ela está falando aqui, que Deus é compassivo, que Ele é misericordioso, que visita gerações por gerações. Que o Deus que foi no Velho Testamento, é também nos dias de hoje, é o mesmo. Por que as pessoas sofrem? Porque distorcem a palavra. Ou assistem pregadores, distorcendo a palavra. É só pegar a Bíblia Sagrada. Se vê algum pastor distorcendo a palavra, ela pega a Bíblia Sagrada, vai na onde que ele está falando, que ele está distorcendo, e clama a Deus, ora a Deus, pelo que o Espírito Santo possa te guiar, e desmascarar esse pastor na hora, que você estará assistindo ele. O Espírito Santo vai te guiar, a verdade. O que falta para as pessoas é orar, é fazer oração. É muito sério isso, povo de Deus. Não tem como. As pessoas hoje não pegam a Bíblia Sagrada, para ler. Não entende nada. Eu converso com várias pessoas, as pessoas ficam surpresos, pelo que eu falo, sobre as profecias, para que eu falo sobre o chamado de Deus para as pessoas. As pessoas ficam perplexos olhando para mim, que não sabem de nada. Então, quer dizer, é falta de conhecimento. Jesus fala na Bíblia,
As pessoas sofrerão por falta de conhecimento. Não fala do anticristo, que ele vai enganar até os escolhidos? O engano, que ela vai fazer as pessoas, até as escolhidas, elas se enganarem. Porque falta de conhecimento. Em João capítulo 17 e o verso 24. Pai, a minha vontade é de onde eu estou. Esteja também comigo e os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Eu vou ler o verso 25 também. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviastes. E eu lhe fiz conhecer o teu nome ainda, eu farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Olha que Jesus fala aqui em João, capítulo 17. Que ninguém conheceu o Pai, mas Jesus conhece. Cara, por que ninguém conheceu o Pai? Porque não oram, cara, não buscam a Deus. Cara, nem quando Jesus esteve aqui na Terra, cara, as pessoas buscaram a Ele. O que fizeram? Cara, blasfemaram contra Ele. Crucificaram a Ele. Jesus fala, eu vim para os meus escolhidos, mas os meus escolhidos não me receberam. O que isso quer dizer? Quer que as pessoas sofrem porque quer sofrer. Que as pessoas hoje reclamam da vida, cara, porque querem sofrer da vida. Não buscam a Deus. Qualquer problema, reclama. Se você tiver problema, irmão ou irmã, busque a Deus, ora a Deus. Você está agindo que nem o povo de Israel quando foi liberto do Egito. Cara, não creram em Deus, não acreditaram. Cara, sua cabeça estava ainda no Egito. Cara, e não discerniu que estava no deserto, liberto, cara, da escravidão. Hoje eu vejo o povo, cara, reclamando, cara, tanto eu assistindo ou eu presenciando, as pessoas reclamando. Por que reclamam? Porque não buscam uma Bíblia Sagrada, cara, não buscam uma oração. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 6. E novamente ao introduzir o primogênito do mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quantos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Quer dizer, aqui está falando, cara, que Jesus, cara, Deus, cara, que Jesus fala, cara, eu e o Pai somos um. Então, era toda a oração que você fizer, que você pedir, eu peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo, amém. Ou eu oro em nome de Jesus, amém. Busque a Jesus, cara, Jesus é mediador. Ele é mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. O homem, cara, o Filho de Deus. Não busquem em estátuas que tem na Igreja Católica. Cara, não busquem imagens que não falam, não ouvem. Ajoelhe-se no chão, cara, e peça a Deus. Larga dessa idolatria. Ah, mas eu não sei, eu sou inocente. Tudo bem, mas busque a verdade. O que em João fala?
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem vários vídeos no YouTube de vários pregadores que distorcem, que falam a verdade, que pregam a palavra. As pessoas não assistem, as pessoas não procuram a Bíblia porque não quer. É fato que você tem que procurar a Bíblia, o conhecimento. Antes de eu fazer tudo isso que eu estou fazendo hoje, de passar a verdade, de mudar de religião, de conhecer a verdade, eu também não pegava a Bíblia Sagrada, eu acreditava em doutrinas. Foi um erro meu, eu devia de ter pegado a Bíblia Sagrada, mas eu me arrependo até o fundo do meu coração de não ter feito isso antes. Mas nunca é tarde para nada. Se você estiver em vida, nunca é tarde para nada. Busque a Deus. A porta da graça ainda está aberta. Procure a Deus, se arrependa de seus pecados e procure a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, regamos que vos reconcilieis com Deus. Aqueles que não conheciam o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer, Deus está falando aqui, Paulo está falando para a igreja de Coríntio, por intermédio de Deus. O Espírito Santo te guiou, que Jesus morreu por todos nós, que era pelos nossos pecados. Porque se não fosse, que era pelos nossos pecados que ele morreria, que ele nem viria para a terra. Que ele ficaria lá no céu mesmo, que ele nem precisaria vir. Mas ele nos ama tanto, ele morreu por todos nós. Pagou a morte pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados ele pagou na cruz. Ontem mesmo eu estava vendo vídeos, das pessoas blasfemando, humilhando a Jesus. Porque está com o coração endurecido, não aceitam a Jesus. E Jesus deixa bem claro, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que nele crê e não pereça. Quem crê em Jesus já estará salvo. Quem não crer já estará perdido. É muito sério isso, povo de Deus. Não é brincadeira. Vocês pensam que é brincadeira que as pessoas pregam. Não é brincadeira. É muito sério. O mundo não é para se viver do jeito que vocês querem, não. Vocês têm que fazer a vontade de Deus. Por isso que há sofrimento. Por isso que Satanás domina as pessoas. Porque falta de conhecimento, falta de buscar a Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Malaquias capítulo 4, verso 1. Malaquias é um livro curtinho. Capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e tarde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia
que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Está falando aqui do ímpio. Está falando aqui que é para as pessoas que não acreditam em sua palavra, que não aceitaram em seu coração. Então, povo de Deus, cara, aceite a Jesus, cara, aceite em seu coração, cara, busque a Deus, cara, busque a Jesus, ora mais, cara, tantas coisas que você faz no dia a dia, cara, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar, cara, de conversar com Deus. Temos que parar com esse costume, temos que buscar a Deus, cara, deixar as coisas de lado, cara, e buscar a Deus. Agora o que Deus fala aqui no versículo 2: Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas casas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei aos perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então quer dizer, Deus exaltará os escolhidos, de quem aceitou a Jesus em suas vidas. Ele pisará em cima dos soberbos, ele pisará em cima dos ímpios, que não aceitam a Jesus. As pessoas falam, vem à igreja, buscam a Deus, vem à igreja, buscam mais a Deus. Vários convites, as pessoas, não, eu nego, não quero, não, mais para frente eu vou, não quero agora. É muito sério, é grave isso. É o Espírito Santo te chamando, e você negando, você se afastando. É muito sério. Depois que você virá buscar, é tarde. Você não terá mais salvação. Naum capítulo 1, versículos do 1 ao 9. A ira e a misericórdia de Deus. Capítulo 1, verso 1. Sentença contra Nínive. Livro da vida de Naum ao Eloquista. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar a míngua de todos os ricos, desfalece em Bazã e o Carmelo, e o flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levante diante dele, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é a fortaleza no dia da angústia, e conheces os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará em uma vez com o lugar desta cidade com trevas. Perseguirá o Senhor os teus inimigos. Quem pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Aqui está falando da cidade de Nínive. Mas, essas representações do Antigo Testamento, servem para todos hoje. De quem desobedece o Senhor. De quem não busca a Deus. Esse mundo de hoje que está perverso. Muitos que mudam de sexo. Acham que isso é normal. Que a Bíblia fala que a relação entre homem e mulher. Não ficar mudando de sexo, a relação de homem com homem, mulher com mulher, a verdadeira Sodoma e Gomorra. Muitos do YouTube não falam, cortam a palavra por causa da diretriz, da lei que o YouTube tem. Mas eu não vou me calar, eu vou falar que é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, está igualzinho. Quando os anjos foram lá buscar Ló e sua família,
cara, para saírem daquela cidade, porque Deus iria destruir, cara, os homens daquela cidade fizeram com os anjos? Queriam ter relação com os anjos. Queriam ter relações com os anjos de Deus. O que aconteceu? Os anjos retiraram Ló e sua família daquela cidade, e o que aconteceu? Destruíram Sodoma e Gomorra. Vai lá em Gênesis e você vai ver. Cara, vocês verão, cara, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, quer dizer, cara, não se brinque com Deus. Não brinca com a alma divina. Em Gálatas fala, não se engane. Cara, com Deus ninguém se brinca. Ninguém brinca com Deus. E tem pessoas que ficam brincando. Dá dó de ver. Mas a pessoa escolheu isso. Ela escolheu a perversidade. Escolheu o caminho errado. E vê se as pessoas estão vivas até no mundo de hoje. Cara, não estão. Cara, já se foram. Cara, por quê? Cara, Deus não é só amor, também é justiça. Muitas vezes, cara, pastores não querem pregar, cara, muito para não defamar as pessoas, mas não é, cara, defamar as pessoas. É para as pessoas abrirem os olhos. Cara, para as pessoas abrirem os olhos, querem ver que está no caminho perverso. Está no caminho errado, que é perigoso. É muito sério isso, povo de Deus. Não é brincadeira. Se eu estivesse brincando, nem aqui estaria. Cara, nem estaria fazendo vídeo. Mas é sério. Temos que buscar mais a Deus. Temos que orar mais. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo nesta pregação, Senhor. Uma pregação diferente, né? Não sobre só profecia, mas um alerta para o povo de Deus. Um alerta para as pessoas pararem de sofrer. Um alerta para as pessoas buscarem mais a Ti, Senhor. Para buscarem mais na oração. Para ler a Bíblia Sagrada. Para penetrar em seus pensamentos a palavra do Senhor, meu Pai. Por isso, meu Deus, eu te agradeço muito, por Senhor, que o Senhor esteve diante de mim, nesta pregação. Muito obrigado, meu Deus. E que as pregações diante, Senhor, que eu for fazer, que eu possa ter êxito para pregar mais a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, povo de Deus. Reflitam tudo o que eu falei hoje, povo de Deus. Reflitam. Pare para pensar. Que caminho que vocês estão indo? Se compensa, o caminho que você está indo. Que você vai ter êxito nesse caminho. E compara com a Bíblia Sagrada, que se você abrir e ler a Bíblia Sagrada, se esse caminho que você está tomando é muito inferior ao caminho de Deus. Pense e reflita, se eu não estou tendo razão, de buscar mais a Deus. Não estou induzindo ninguém, cada um faz o que quer da vida. Mas é um alerta, para que vocês não se percam, ir para o caminho perverso. Não leva a nada. Por isso pensem e reflitam sobre isso. Eu peço para vocês, irmãos e irmãs em Cristo, para se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação para receber os meus vídeos, deixar o seu like e para que eu possa estar trazendo para vocês mais vídeos, para que eu possa penetrar em seus corações,
para que eu possa levar a palavra de Deus para todos vocês. Muito obrigado, povo de Deus. Um ótimo feriado para todos e até a próxima.